Meus amigos, que fim de temporada insano! Lord of Mysteries foi um dos melhores animes dessa temporada e disso já sabemos. Mas esse episódio 13 veio incrível. Lutas insanas, plot twists que acabaram com a mentalidade de toda a audiência, porque eu sei que você ficou chocado se você não leu a novel, e se você leu a novel naquela época você também ficou chocado. E claro, cenas emocionantes que fizeram você chorar, e se você não chorou, você não tem alma. Ao ler a novel eu lembro que eu fiquei muito choroso e triste nessa parte, porque é muito emocionante, cara. E o anime me fez de novo ter lágrimas nos olhos, porque ele é muito bom. Obviamente o anime teve algumas alterações aqui e ali diferente da novel, mas isso não estragou ele, continuou excelente. Então, sem mais delongas, vamos comentar sobre esse episódio final incrível e claro, alguns contextos da novel e cenas que ela cortou, para obviamente vocês saberem mais sobre o que aconteceu. E se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu canal e meu trabalho se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui embaixo, é super rápido, fácil e você não vai se arrepender. E o episódio começa com a mensagem que estava vindo do QG dos Nighthawks, avisando para tomarem cuidado, mas aquilo, coincidentemente, agora sabemos que não era bem uma coincidência, a mensagem chegou tarde demais. Nesse momento temos a Megose que se mutou pela influência do True Creator, atacando Leonard, que estava a cargo de comprar tempo para o Clan e para o Dan. E agora eles estão em uma corrida contra o tempo, Megose está se transformando rapidamente, e em breve o filho do capeta vai nascer em Tingen. E assim que começa uma luta que, vamos lá, é insana. Que luta foi essa, meus amigos? O Dan usando seus poderes e as cinzas da Santa Helena, Leonard usando o ladrão de vasos sanguíneos, que pode roubar habilidades, sendo um item muito apelão, e o Clan usando seus charmes do Deus do Sol. Eu só queria falar que as lutas desse episódio ficaram incríveis. Elas me deixam sem palavras para descrever o quão boas elas foram. Seja em animação, coreografia de luta, movimentos, efeitos especiais, os poderes que eles usam. Tudo ficou bem feito com uma qualidade sensacional. Principalmente os cenários. Essa luta inteira acontece dentro de um prédio e ainda assim o cenário é muito legal. Está sempre mudando e é bonito. Lord of Mysteries nesse episódio deu uma aula de como se faz animes. Japoneses, anotem isso por favor. E vamos falar da Megose, que é insanamente forte. Ela era uma humana comum. Ela não era uma Beyonder. Ela não tinha poder de sequência. Ela era normal. Mas ela foi mutada por causa da conexão do seu filho com o deus maligno, e assim ganhou poderes extraordinários, botando geral no chinelo. Os poderes que ela tem nem são diretos, os poderes que ela possui vêm do filho dela, e ainda assim, o poder que ela demonstrou é de no mínimo um semideus, um demigode. Isso aqui é insanidade pura. Mas claro, ainda assim, os Gaviões da Noite ainda têm truques na manga e poderes para lutar, seja fazendo rituais, usando artefatos selados, ou é claro, seus próprios poderes. E logo chegamos no momento em que Dan diz que irá conter ela por 10 segundos, e depois disso é para os dois chegarem na batalha, que é onde a luta realmente começa. E essa cena é incrível, Dan falando que eles estão protegendo Tingen ao lado de todos os outros, enquanto usa os poderes do artefato, que cena foda. E também nos mostra o quão fortes são artefatos desse nível, porque os poderes que esse artefato demonstra são muito poderosos. Eles prendem a mulher que está carregando o filho de um deus maligno. Logo, os dois se juntam à luta, com Clan usando seu primeiro charme do sol, já começando causando um grande estrago na Megose, porém ela não morreu, ela conseguiu superar isso, desviar, correr pra longe, não sei o que ela fez ali, não lembro direito, mas ela não morreu com esse charme que foi muito poderoso. E é então que o bebê em sua barriga chora, mostrando que ele está para nascer e que a coisa ficou séria, a cobra vai fumar agora. Onde pra mim, uma das coisas mais legais dessa luta, dessa cena, desse episódio inteiro, é o quão bizarra a Megose se torna. Isso realmente faz jus ao que a novel fala sobre pessoas que perdem o controle. Eles ficam deformados, eles ficam mutados, eles parecem mais monstros do que humanos. Ela fica bizarra, é estranho, os olhos dela saltam pra fora. Isso aqui é terror, isso aqui é da hora. E enquanto essa luta acirrada acontece, a gente vai vendo pouco a pouco Incizanguel calmamente chegando até o local da batalha. E eu tenho sentimentos meio contrários quanto a isso. Eu achei muito da hora o anime ir mostrando aos poucos ele chegando, criando uma tensão, mostrando que alguém está chegando na batalha e que algo vai acontecer. Ao mesmo tempo, a novel não
mostra isso. Ele simplesmente aparece no final e mata o Clem de surpresa, criando um enorme plot twist que ninguém esperava. Então, os dois ficaram legais, seja ele aparecendo do nada ou a tensão dele chegando. Mas eu acho que o Zangwill simplesmente aparecendo e matando o Clem do nada é mais chocante, é mais surpreendente. Ele tem o seu charme. E logo vemos a luta de Clem e Megose, que aparece logo no começo do primeiro episódio. Essa é a luta que apareceu lá no comecinho do anime, onde o começo do anime mostrou o que ia acontecer no final dele. É essa luta exatamente. E é quando Dan começa a ir a sério contra a Megose, que está ficando cada vez mais poderosa, com o bebê prestes a nascer. Agora a situação tá tensa para eles, onde embora seja o nascimento do filho de um deus maligno, o que já é algo extraordinário e muito perigoso, isso aqui é ainda mais perigoso por um simples motivo: o corpo do filho de Deus pode ser um recipiente para o próprio Deus descer em Tingen. Então não é apenas o nascimento de uma criatura extremamente poderosa, é o nascimento do recipiente para um deus maligno pisar na Terra, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Logo, Dan entra em seu modo Giga Shed e começa a parte final da batalha. Ele pega as cinzas da Santa e sacrifica seu próprio coração, sabendo que quanto maior o sacrifício, mais poder esse artefato vai dar pra ele. Ele escolheu dar sua própria vida para parar a tragédia que iria acontecer, e essa é a melhor cena do anime na minha opinião. Que coisa incrível. As flores azuis florescendo enquanto Megose é imobilizada pelo poder do artefato, os Nighthawks aparecendo em volta de Dan para mostrar que de fato eles continuam apoiando ele mesmo após a morte. As características deles ainda vivem dentro dele, sendo uma volta completa do que ele falou antes de consumir as características porque ele não quer se despedir deles. E então ele criando o pesadelo insano, apenas para que Clem fosse usasse seu último charme do sol, e assim queimasse Megose e o filho de Deus, matando os dois. E no final só sobrou um pedaço do cordão umbilical. E assim temos a cena marcante e épica, que ressoou no coração de todo mundo que assistiu o anime ou que leu a novel. Dan, sem coração, virando e olhando para Clem, falando que Clem, salvamos Tingen. Meus amigos, que cena incrível! Que coisa maravilhosa é essa que eu acabei de assistir e presenciar na minha frente. Isso aqui é cinema. E assim, Dan Smith morre e Clem pensa que ainda pode o salvar, tentando fazer isso, tentando chegar no coração dele, porque ele poderia salvar seu capitão e assim pelo menos eles não teriam mais tragédias. E é quando ele aparece, Inci Zangwill aparece e mata Clem Moretti. E a bagunça que a minha cabeça ficou nessa cena quando eu li a novel, não tem explicação pra isso, meus amigos. Eu fiquei bagunçado. E dessa forma, Clem Moretti morre, vendo Inci Zangwill pegando o artefato e concluindo seu plano. E então temos a explicação de tudo o que aconteceu, e isso me deixou arrepiado quando eu vi pela primeira vez, porque isso aqui é insano. Tudo foi planejado e escrito por Inci Zangwill e pelo artefato selado 008, também conhecido como Pena, onde, se você lembrar bem, os dois são citados no começo do anime e no começo da novel. Inci Zangwill é um ex-Nighthawk que traiu a igreja e roubou o artefato 008 antes de fugir, e aqui ele reaparece de novo, mostrando que o foreshadowing estava lá. No momento em que ele traiu a igreja e tirou o artefato do Kenny's Gate, ele começou seu plano para acender a sua sequência, e dessa forma os dois fizeram tudo isso acontecer. A primeira temporada inteira foi de acordo com o que o Inci Zangwill escreveu com a Pena. Todos os acontecimentos, praticamente. A venda do livro Antigonos, o Elk comprar ele, o Clem o ver, dar o livro para o rei, morrer, o rei perder o livro para os Nighthawks e o Dan tocar no livro. Obviamente, houveram vezes em que o Clem quebrou o plano de Inci Zangwill, e isso porque o Clem não é mais o Clem Moretti, e sim o Zou Mingrui que reencarnou no corpo dele. E obviamente, ele virar uma variável deixou o Inci furioso, principalmente quando Clem descobriu a interferência de Inci Zangwill nos seus acontecimentos. Porém, ainda assim, Zangwill ajustou seus planos e continuou escrevendo. Afinal, o Clem, que é um mero palhaço sequência 8, não conseguiria ir contra os planos de um sequência 5 com um artefato selado 0. Ou seja, Clem foi irritante para o Zangwill, mas não foi suficiente para quebrar seu plano. E o objetivo de Zangwill era fazer o Dan pegar o livro Antigonos, e isso porque ele queria que o Dan fosse manipulado, infectado. Já sabemos que o caderno infecta e manipula aqueles que tocam nele para seguir seus objetivos. O que o caderno quer, que tem a ver, é claro, com a família Antigonos. E com o Dan sendo infectado pelo caderno, isso era perfeito. O Dan não foi fortemente influenciado pelo caderno, porém ele foi levemente. Essa infecção fez algumas coisas, por exemplo, piorou o problema de memória. Sabemos que a memória de Dan era horrível, e o caderno piorou isso, fez ele esquecer de mais coisas, fez ele ficar menos atento. Ou seja, algumas coincidências e acontecimentos
acontecimentos algumas informações que o Dan saberia o que fazer com elas. Ele não soube o que fazer porque ele estava infectado, ele estava mais lento que o normal, ele estava mais esquecido, e assim o plano de Zangwill pôde ser um sucesso. Todas as coincidências e conexões eram parte do plano, até mesmo a invocação de um deus maligno, porque ele sabia que eles usariam as cinzas da Santa Helena para isso, e essas cinzas eram justamente o alvo dele. Ele queria as cinzas que era o principal ingrediente para sua nova poção, para ele acender a sequência, chegando na sequência 4, Night Watcher, ou Vigilante da Noite, se tornando um demigod, um semideus. E o que é mais incrível é o quão poderoso o artefato 008 é. Mesmo quando Clem percebeu a interferência e lutou contra ela, mesmo quando ele ensinou o método de atuação para o Dan e os Nighthawks, quando ele atraiu a atenção da igreja, nada mudou. Os planos escritos pela Pena continuaram acontecendo. Essa Pena matou Kaylin na luta contra a Demoness facilmente, obrigando Dan a absorver a característica dele e assim ficar ainda mais pesado, ficando mais desatento, mais perto de perder o controle e assim deixar o plano fluir mais suavemente. Você tem noção do quão complexos os planos e as alterações feitas por Vince Zangwill e a Pena foram nessa temporada? Isso aqui é uma insanidade pura. O autor escrever isso aqui mostra que ele realmente tem talento também, tá? E com isso temos a sequência das coisas e o desfecho do anime. Leonard descobrindo que foi Vince Zangwill que estava por trás disso e cego pela vingança decidindo se tornar um Luva Vermelha, é o time de elite dos Nighthawks. Ele também foi quem deu pessoalmente a notícia da morte de Clem para sua família, destruindo a felicidade de Melissa e Benson. E logo temos o funeral de Clem, onde Isaac, Leonard e outros carregariam seu caixão antes de o enterrar, onde enquanto a Melissa jogou o apito dentro do túmulo, Benson ficou com seu relógio de bolso, uma recordação do seu irmão. E o luto da Melissa e do Benson é muito triste. Isso aqui é emocionante de partir o coração. Até mesmo a Dahlia na chuva lá em Beckland, pensando no Dan, também é de quebrar o coração. E assim, no meio da noite, Clem se levanta do seu túmulo, escapando da morte, assim como no começo do anime, quando o buraco de bala fechou na sua testa. De novo, ele sobreviveu a isso. Onde vemos as vozes falando Hornassis Flegria, e Clem veria as ruínas de um lugar ancestral, que claramente tem a ver com as vozes, mas que eu não vou falar porque é spoiler. Tendo voltado à vida, agora no palácio acima da névoa, Clem começa a colocar as coisas em ordem, seus atuais pertences, seus planos, quem é seu inimigo e o que fazer a partir de agora. E aqui ele fala uma coisa incrível. Talvez agora ele seja um espírito maligno saído do inferno em busca de vingança e eu digo let's go! O arco da vingança está começando, meus amigos. Esse é só o começo. E agora ele já sabe seu próximo destino, Beckland, o lugar onde ele pode ficar mais forte e que Zangwill e Lanevos estão lá. E é claro, eles são seus alvos de vingança. Logo, tendo acordado, com o dinheiro que ele tinha acima da névoa, ele compra mais roupas, ele compra uma nova bengala e faz as preparações para sair de Tingen. Mas ele tinha um forte sentimento, ele queria ver a Melissa, ele queria ver um Benson, ele queria checar eles, falar com eles, ele não queria sair de perto dos dois. E assim, em um último momento, antes de ir para Beckland, ele se veste de palhaço e vai para o circo. E nesse circo, Melissa e Benson estavam lá, em uma tentativa do Benson de tentar animar um pouco a Melissa, que parecia que não tinha alma mais. E lá, Clem, vestido de palhaço, porque sim, aquele palhaço era o Clem, ele faz o truquezinho e dá flores para Melissa. Flores essa que simbolizam felicidade. E depois disso, ele parte para Beckland, virando suas costas para Tingen. E meus amigos, que final incrível! Mano, isso aqui é uma obra-prima. Esse episódio foi sensacional e me provocou as mesmas emoções que eu senti ao ler a novel. É surreal como eles fizeram um anime tão bom assim. Esse episódio ficou bom em tudo, seja animação, história, efeitos especiais, cenas, tudo. A única coisa que eu posso falar que me deixou um pouco triste é o pouco foco que o anime deu para a relação do Clem, do Benson e da Melissa. Na novel, a relação deles é muito mais desenvolvida, eles são muito mais próximos, eles se importam com os outros, tem capítulos inteiros só dos três irmãos juntos. E o anime, infelizmente, teve que dar uma rushada nessa parte e, portanto, cortou bastante coisa. Obviamente, ele ainda mostrou que eles eram próximos e que o Clem se importava com eles, mas eu sinto que se você lê a novel e vê o anime, na novel você sente a proximidade dos irmãos. E por isso é tão triste esse final, porque ele tá se separando deles. Mas ainda assim, o anime fez um ótimo trabalho nessa adaptação. Isso aqui ficou muito bom. E se você está triste, não fique, porque temos Lord of Mysteries por mais 10 anos em anime, meus amigos. Todo ano vai lançar alguma coisa de Lord of Mysteries. Agora, eu não lembro se em 2026 vai ser uma nova temporada ou se vai ser alguns episódios
especiais, mas pelo menos alguma coisa de LOTM vai ter, então fica tranquilo e relaxa. E embora eu não tenha feito muitos vídeos de Lot of Mysteries essa temporada, é porque eu estava lendo a novel, e agora comigo já estando no final da novel e sabendo muito sobre ela, relaxa que quando lançar a próxima temporada, o que não vai faltar são vídeos aqui no canal, curiosidades, história, poder, personagens, tudo. Essa é uma promessa que eu faço. Próxima temporada vai ter muito vídeo aqui no canal. Mas e aí, o que vocês acharam desse episódio incrível e claro, um final maravilhoso? Comentem aí que eu quero saber as suas opiniões. E aqui eu te recomendo outro vídeo que ficou bem interessante e você pode gostar, então assiste aí e continua aqui no canal. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o vídeo. Agora eu fui.